Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. O que diz os estudos sobre o QI médio do Brasil de 85? Veja, tem circulado, a informação de que o QI médio dos brasileiros seria de 83 pontos, posicionando o país na 50ª colocação em um ranking internacional. E obviamente que a divulgação desse dado causou polêmica e revolta, com alguns comentários insinuando que isso comprovaria uma suposta falta de inteligência da população. Diversas pesquisas ao redor do mundo buscam estimar a média de QI dos países, mas os resultados podem variar bastante. No caso do brasileiro, os estudos indicam uma média em torno de 85 pontos abaixo de países como Vietnã e Malásia, o que se torna algo surreal. Né? Aliás, tem até países da África, que apesar da miséria, o QI já não é tão baixo quanto do brasileiro. O quociente de inteligência, o famoso QI, é uma ferramenta desenvolvida para medir o desempenho cognitivo de um ser humano em relação à sua idade cronológica. Esse conceito ele foi introduzido no início do século XX pelo psicólogo francês Alfred Binet, com a intenção de identificar crianças que apresentavam dificuldades na aprendizagem. Desde então, o método passou por várias atualizações e hoje analisa capacidades como lógica, linguagem, memória e velocidade de raciocínio. Então você percebe, ser humano, que tem vários países pelo mundo que são até mais miseráveis que o Brasil, mas o problema aqui realmente é difícil, né? O QI está quase próximo ao de um macaco, por exemplo, o QI do brasileiro. E isso justifica. Muitos dizem, porque o brasileiro não tem o costume de ler. Sob certos aspectos, sim. Sob outros, não. Por quê? Porque ele lê muita porcaria. Ele lê textozinho na internet, em redes sociais, só que ele não lê alta cultura. Além do mais, os governantes que são corruptos, são burros, são maliciosos, ladrões, enfim, eles não estão nem aí. Não dão alta cultura para o povo. Eles querem realmente que os indivíduos eles se tornem castrados e doutrinados, porque é importante que você se recorde de que o ser humano ele é castrável e doutrinável se ele não fizer um autoexame de consciência, ou seja, se não ler alta cultura. E o grande problema do Brasil é esse, é a falta de alta cultura. O que as escolas e universidades estão fazendo, na verdade, é um crime. Isso mostra que não tem nada a ver com a dificuldade financeira, por exemplo, que há países que, mais miseráveis que o Brasil, e no entanto o QI não chega a essa ridicularidade. E infelizmente eles realmente invadiram as escolas e universidades para dar ideologia. A ideologia todos nós sabemos que acaba danificando o cérebro. Por isso que muitos são cauterizados, foram cauterizados pelo ensino brasileiro, não somente o Brasil, mas a América Latina também. Ideologia só serve realmente para cauterizar a mente. Eles não dão alta cultura. Até o homeschooling, eles estão proibindo justamente para isso, porque eles querem um ensino padronizado. E não pode haver um ensino padronizado, como a BNCC, por exemplo, almeja. Não pode. As escolas não deveriam ser estatais, o governo não deveria participar de colégio algum. A única coisa que se recomenda e que deveria existir é que, para se chegar ao nível de um político, por exemplo, deveria realmente o indivíduo ser um doutor em alguma área, muito inteligente, e não qualquer pé rapado, malicioso, ganancioso, que chega lá e realmente, além de não fazer nada, só passa a mão no dinheiro público. Então deveriam haver muitas escolas particulares, mas particulares no sentido literal da coisa, porque até as escolas particulares também estão no mesmo nível que as escolas públicas, até porque todas as instruções, portarias, enfim, tudo vem da onde? Vem do MEC, então dá no mesmo. Qual é a diferença de você colocar o seu filho em uma escola particular e uma escola pública nos dias atuais no Brasil? A única diferença é que você vai gastar dinheiro na escola particular. É só essa diferença, porque também lá o nível está baixo, porque todas as resoluções, as instruções, tudo, as diretrizes vêm do MEC, que lança para as escolas públicas e também para as escolas particulares. Então, tinha-se essa ideia, de que você vai colocar os indivíduos, os seus filhos na escola
particular realmente para ter um ensino de qualidade, quando na verdade hoje não, eles padronizaram tudo. E esse é um problema gigantesco que vem de anos, devido ao reflexo da corrupção no país. O que é que nós podemos fazer? Se nós não podemos mudar o sistema, que aí está, nós podemos mudar o nosso sistema, né? Lendo alta cultura. Alta cultura, o tempo é curto, eu sempre falo, não leia qualquer bagatela, leia alta cultura, que aí você realmente vai entender. E aí de repente a gente daqui a 10, 15 anos já cria uma massa, uma organização de intelectuais, né? E aí sim as coisas vêm trazendo melhoramento, né? Com a permissão de Deus. E infelizmente, né, você é forçado a matricular o seu filho em uma escola, né? Infelizmente, porque não deveria ser assim, porque realmente o que está acontecendo ali é algo criminoso. Mas se você não fizer isso, você pode ser preso. Essa é a verdade, né? Seria bem melhor você ensiná-lo em casa. Mas apesar disso, apesar de ele estar indo para a escola, não deixe de dar alta cultura para os seus filhos, né? Alta cultura como, por exemplo, para criança e pré-adolescente, né? Malbotaan, Saint-Exupéry, com o Pequeno Príncipe, Os Irmãos Grimm, O Mundo da Criança, esses livros, né? Charles Dickens, né? Livros de aventura também, como Sherlock Holmes, enfim, esses livros que realmente vão fazer trabalhar o imaginário. Porque a escola não está ensinando, a escola está adestrando. A escola agora só quer falar de sexo, né? Só quer sexualizar as crianças, que a chamada adultização é só isso que está fazendo. E isso não está acontecendo agora. Agora que você está vendo é uma exacerbação, porque isso começou a acontecer em peso na década de 90. Agora foi sutil, eles vieram sutilmente e tal, e hoje você está vendo uma exacerbação, mas já naquela época já acontecia isso, entende? Então quem foi para a escola a partir da década de 90 já sofreu cauterização, e para limpar essa borra, né, que está na sua mente, somente alta cultura. A alta cultura, obviamente, é atrelado à meditação da palavra de Deus, né? E obviamente aprendendo idiomas para poder ler no original, porque se depender do governo, realmente vai baixar e nós vamos até perder para um macaco, né? No que concerne ao QI, porque já está quase comparado com o QI de um macaco. Essa é a verdade, isso é um absurdo. Nós tiramos os últimos lugares nos testes internacionais, os últimos, né? Nós somente ganhamos de um país, eu esqueci agora a data, mas em regra é sempre o último. O Brasil é o último, isso não é exagero, é o último. Só uma vez que ficou em penúltimo lugar. Quer dizer, nosso solo é fértil. O Brasil, o que você planta dá, né? É rico. Agora o problema é a política, né? Que fica favelando o Brasil, ao invés de fazer um trabalho de desfavelamento, não é isso? Né? E que fica levando ideologias para os seres humanos. E aí acaba nisso. No QI de 83, daqui a pouco tem 80, 75 e pronto, o macaco ultrapassa a gente. Entende? Essa é a questão. Não podemos mudar o sistema com peso, mas podemos, de maneira ou seja, em unidade, mudar o nosso próprio sistema, lendo alta cultura, tá certo? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto.